A figura ilustra uma montagem experimental composta por 3 recipientes contendo gases puros à mesma temperatura e separados por válvulas. Então nós temos aqui na figura o que? Os 3 recipientes, as válvulas que separam esses recipientes, a composição de cada recipiente, né? Em outras palavras, os gases que estão em cada recipiente com os seus respectivos valores de pressão e volume. E aí nós temos o seguinte, olha, em determinado instante, as válvulas serão abertas e vão permitir que essas moléculas gasosas possam se difundir pelos recipientes até que seja atingido o equilíbrio. Lembrando que a temperatura vai permanecer constante durante todo o processo. Na letra A, classifique o sistema quanto ao número de fases após a abertura das válvulas. Então vamos lá, galera. Essa primeira etapa da letra A, na avaliação do professor, ela não foi difícil para os candidatos responderem. Por quê? Porque a gente tem aqui uma mistura de gases, né? Então depois que você abre essas válvulas e essas moléculas gasosas vão se difundir até alcançar o equilíbrio, essa mistura gasosa, como toda mistura gasosa, ela vai ser homogênea. Então, a pergunta é, nós queremos saber a classificação do sistema quanto ao número de fases. E aí, com base nisso, é natural que a gente não dê a resposta, né? Lá para o corretor avaliar, a gente não vai escrever que é uma mistura homogênea, que não foi essa pergunta. Ele quer a classificação do sistema quanto ao número de fases. Então, a gente sabe que toda mistura homogênea, ela obrigatoriamente ela será monofásica, ela vai ter só uma fase. Então, a classificação que você deveria colocar lá no espaço de resposta seria, ó, nós temos um sistema monofásico, tá? Então, você só tem uma fase, beleza? Então, sei lá escrever que é um sistema monofásico. Lembrando que sistema monofásico é aquele que apresenta apenas uma fase e lembrando que toda mistura gasosa ela será homogênea. Show? Então, feita a resolução da primeira parte da letra A, e mais uma vez eu quero ressaltar que na minha avaliação, os candidatos que estavam fazendo essa prova não tiveram dificuldade de responder essa primeira etapa. Agora a gente pode ir para a segunda etapa, que diz o seguinte, olha, considerando que a velocidade de difusão é inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade dos gases, qual dos gases deve se difundir com a maior velocidade? Aqui entra um ponto que, na avaliação do professor, alguns candidatos ficaram meio perdidos na hora de responder essa questão, principalmente no que toca a colocar lá no espaço de resposta. E aí eu quero só imaginar aqui um cenário que seria assim, olha, o candidato que estava fazendo essa prova, ele estudou o tópico de gases de uma forma um pouco mais profunda. O que eu digo como uma forma mais profunda? Vendo alguns tópicos que não são tão comuns de cair nas provas. E nesse caso aqui, eu posso falar para vocês com toda segurança que foi uma novidade nessa prova aqui da FAMERP, que foi o assunto Lei de Graham, tá? Então, existe esse tópico aqui no conteúdo de gases. Se por acaso você nunca estudou esse tópico, qualquer livro de química vai estar trazendo aqui a Lei de Graham, né? E esse tópico aqui da Lei de Graham trabalha com o assunto velocidade de difusão e efusão dos gases, onde tem uma formulazinha famosa, que é a velocidade de difusão ou efusão do gás A dividido pela velocidade do gás B é igual à raiz quadrada da densidade de B dividido pela densidade de A. Essa daqui é uma formulazinha famosa, tá? Você pode pegar o seu livro de química aí agora, abrir que você vai ver essa fórmula aqui aparecendo. Só que, quando eu disse para vocês que eu estava imaginando o cenário do candidato que viu esse tópico, talvez ele pensou assim, caraca, agora lascou tudo, para eu poder pensar na hora de escrever a resposta, porque essa formulazinha aqui da Lei de Graham, eu tenho o gás A e eu tenho o gás B. Só que aqui eu tenho não só 2 gases, eu tenho 3 gases. E agora? O que eu vou fazer agora para poder pensar em escrever lá a resposta? Aí entra a FAMERP, que ela deu uma direção bem grande aqui para o candidato que estava fazendo essa prova, onde o texto diz assim, olha, considerando que a velocidade de difusão, então vamos lá, ó, velocidade de difusão é inversamente proporcional, então olha só, esse símbolo aqui significa proporcional, né? Só que a parada é inversamente proporcional. Então o que eu quero fazer com você que está vendo o vídeo? Eu quero fazer um exercício que é, faz de conta que não tem esse termo inversamente, faz de conta que é proporcional, tá? Faz de conta que é diretamente e faz de conta que não é inversamente.
diretamente. Então, se fosse diretamente proporcional, a raiz quadrada, ó, a raiz quadrada da densidade dos gases, né? Então, para cada gás, você vai ter um valor de densidade, então a velocidade de fusão seria o quê? Diretamente proporcional à raiz quadrada da sua densidade. Então, matematicamente, eu posso dizer que raiz quadrada da densidade dividido por 1, né? E aí, isso que eu estou fazendo aqui agora, a gente não representa. E aí, você que está vendo o vídeo talvez está pensando assim, pô, Marcelão, então por que você está colocando isso? Eu estou colocando isso porque como o bagulho é inversamente proporcional, então eu vou inverter isso daqui, ou seja, denominador eu vou jogar para cima e numerador eu vou jogar para baixo. Então, isso aqui que eu acabei de fazer aqui foi só para poder chegar na formulazinha que é velocidade de difusão é proporcional ao quê? A 1 dividido pela raiz quadrada da densidade de um gás, tá? Então tá aqui a formulazinha que a FAMERP passou pra gente. E aí, na avaliação do professor, o que a FAMERP fez aqui com o candidato resolve o problema de eventuais confusões envolvendo essa fórmula aqui que tem 2 gases, já que aqui no sistema nós temos 3 gases, tá? O que eu tô querendo virar para você é falar assim, olha, o que eu não quero que você entenda é que a lei de Graham tá inválida aqui, não é isso. Só tô virando para você e eu tô pensando no contexto da prova, onde você tem que representar lá a resposta e tal. Então eu imagino que muitos candidatos que estavam fazendo essa prova ficaram meio bugados na hora de utilizar uma fórmula de 2 gases, sendo que você tem 3, entendeu? Então por isso que a FAMERP ela deu essa direção aqui para o candidato. Show? Então eu espero que você tenha entendido o motivo de estar comentando, né, do que a gente vê lá nos livros. Pois bem, agora entra um conhecimento, né, que inclusive quando a gente estuda o tópico da lei de Graham, a gente aborda, que é a questão de como utilizar a equação de Clapeyron. Então, não sei se você lembra, né, de como que é essa fórmula. Isso daqui é um tema clássico, cai bastante na FAMERP, né? Então, a equação de Clapeyron, ela é expressa por pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes R vezes o T. Famoso PV igual a nRT. Então, isso daqui é uma fórmula que a gente vai utilizar aqui na abordagem dessa resolução. E a fórmula da densidade, como que é? A fórmula da densidade é igual ao quê? A massa da amostra que você tem dividido pelo volume. Então, densidade é igual a massa sobre volume. E uma outra fórmula que é bacana a gente poder recordar é a fórmulazinha do N, né, que é o número de mols. Então, como que a gente faz o cálculo do número de mols? A gente vai pegar a massa que a gente tem, né, como a gente está trabalhando aqui do gás, então a gente vai pegar a massa do gás dividido pela massa molar, que eu vou colocar assim MM para poder facilitar a sua compreensão, sendo que alguns livros colocam como M maiúsculo, mas eu vou colocar desse jeito aqui como MM para você lembrar que é massa molar e não confundir com outro M aqui, tá? Então vamos lá, ó, eu vou pegar a equação de Clapeyron e eu vou começar a fazer algumas substituições para a gente poder entender aqui a segunda etapa da letra A e o resultado de toda essa discussão aqui, ó. Então a gente pegando a equação de Clapeyron, ó, pressão vezes volume, não mudou nada, é igual a... Então eu vou pegar o número de mols e vou, ó, tá vendo o Nzinho aqui? Eu vou substituir por essa informação, que é a massa que você tem lá do gás, dividido pela massa molar dele, tá vendo? Então substituir aqui, vou repetir o R e vou repetir o T. Agora o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar, visando chegar na densidade, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse volume, vou jogar aqui para baixo, no lugar de massa molar, e massa molar eu vou jogar aqui para cima. Então o que eu vou ter, ó? Pressão multiplicando a massa molar é igual a massa do gás que você tem dividido pelo volume que ele ocupa, multiplicando R, multiplicando T. Agora, o que eu tenho? Eu tenho massa dividido por volume, que é justamente o que? A densidade. Então eu posso pegar isso daqui e reescrever como pressão vezes massa molar é igual a densidade vezes R vezes T. Tá, e agora o que eu vou fazer com isso? Lembra que a nossa fórmula que a gente escreveu aqui tem a densidade? Então eu vou isolar a variável densidade aqui, onde eu vou chegar no seguinte ponto, ó. Vou isolar aqui densidade. Então, ó, a densidade do gás que a gente está trabalhando é igual a pressão vezes a massa molar dividido por R vezes o T. Aí agora eu posso pegar e pensar o seguinte, ó, que a velocidade de difusão
difusão do gás vai ser o quê? Vai ser inversamente proporcional à raiz quadrada de quê? De pressão vezes a massa molar dividido por RT. E aí, a parada toda é o seguinte, se eu tiver que fazer o cálculo para o dióxido de carbono, como é que vai funcionar agora aqui o esquema? Ó, então vamos fazer primeiro o cálculo para o dióxido de carbono e por uma finalidade didática, eu vou colocar todo mundo aqui no cálculo para o CO2 na cor preta, tá? Então vamos lá. A velocidade de difusão do dióxido de carbono vai ser inversamente proporcional à raiz quadrada de qual é a pressão que a gente tem dele ali, ó. A pressão é 3 atm. Então eu vou colocar o valor aqui, ó, valor 3. Qual é a massa molar do dióxido de carbono? Essa informação a gente vai pegar e vai fazer o cálculo da massa molar. Como o carbono vale 12 e cada oxigênio vale 16, então eu vou me adiantar aqui, né? Eu acho que esse cálculo eu não preciso fazer aqui, né? Então, ó, carbono vale 12. São 2 oxigênios, cada um vale 16, então vai dar 32. Com 12 vai dar 44. Então, 3 vezes 44 dividido por RT. Logo, a velocidade de difusão é inversamente proporcional à raiz quadrada de 132 dividido por RT. Então, ó, chegamos aqui num ponto que a gente não tem mais como sair. E por qual motivo? Porque a gente não sabe o valor da temperatura, então não dá para continuar esse cálculo aqui, né? Então a gente chegou num ponto final. Agora, qual é o lance? Você que está vendo o vídeo, talvez nesse momento você não vai ter uma percepção do que vai acontecer com os demais gases e como que a gente chega na resposta final, né? Porque vamos só ver qual é a pergunta, ó. A pergunta é: qual dos gases deve se difundir com a maior velocidade? Esse tipo de visualização só dá pra gente saber se a gente desenvolver essa linha de raciocínio para todos os 3 gases. E aí a gente vai fazer diferentes comparativos, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa agora para o hidrogênio. E por finalidade didática eu vou escrever tudo do hidrogênio na cor verde, tá, gente? Ó, o hidrogênio tudo na cor verde. Então a velocidade de difusão do hidrogênio vai ser inversamente proporcional à raiz quadrada da pressão, né? Então lembre-se da formulazinha, ó, a primeira pressão. Então qual é o valor da pressão dele? Vai ser 0,8 atm. Então vamos colocar aqui, ó, o valor 0,8. Lembra que depois a gente coloca a massa molar, ó, tá vendo, ó? Pressão vezes a massa molar. Então qual é a massa molar do hidrogênio? Cada hidrogênio vale 1, né? Então a gente vai ter 2 gramas por mol dividido por RT. Logo, a velocidade de difusão do hidrogênio vai ser inversamente proporcional à raiz quadrada de quanto? De 1,6 RT. Bom, show de bola. Chegamos aqui no finalzinho aqui da nossa análise e a gente vai fazer a mesma coisa para o argônio, tá? Então vamos lá, ó. Vamos escrever aqui agora na cor vermelha, que seria o cálculo para o argônio. Então, a velocidade de difusão do argônio é inversamente proporcional ao quê? A raiz quadrada de... Aí lembra que a gente vai ver pressão e massa molar, tá? Ó, primeiro pressão e depois a massa molar. No caso do argônio, a pressão é de 1,25 atm. Então vamos lá, vamos colocar 1,25 aqui, tá? Qual é a massa molar do argônio? Aí se você for buscar na tabela periódica, você vai chegar a 40 gramas por mol, né? Isso daqui dividido por RT. Logo, a velocidade de difusão do argônio é inversamente proporcional a 1 dividido pela raiz quadrada de 1,25 vezes 40 vai dar 50. 50 dividido por RT. Então chegamos aqui no final, tá? Agora o que eu vou fazer aqui, já sabendo, né, que eu comecei a dar aula na semana passada, eu imagino que nesse momento a melhor forma de você entender é se eu pegar os resultados e colocar um do lado do outro para a gente poder discutir qual é o significado disso tudo, tá? Então eu vou pegar o que eu marquei em preto, em verde e em vermelho e vou escrever logo aqui abaixo para a gente poder discutir. Bom, agora que a gente já colocou todos os resultados aqui da nossa continha e tal, substituição, o que a gente pode virar para vocês e falar? Que, com base no meu resultado do denominador, como é 1 dividido pelo resultado do denominador, isso vai influenciar na velocidade de difusão do gás que eu estou trabalhando. Então, eu queria muito que você pensasse matematicamente comigo, que é, olha, presta atenção no que eu vou te falar. Quanto maior for o resultado
resultado do denominador, isso vai reduzir a velocidade de difusão do gás. Se você não conseguiu entender isso que eu falei, né, de quanto maior o denominador, menor a velocidade de difusão do gás. Vamos fazer um experimento aqui hipotético, tá? E agora, o que eu vou fazer é utilizar números muito simples, que não tem nada a ver com isso daqui que eu tô fazendo, só para dar oportunidade de todo mundo entender. Então preste atenção, olha, vamos supor que a gente tem essas três contas aqui, x é igual a 1 dividido por 2, aí a outra conta é 1 dividido por 0,5 e a outra continha vai ser 1 dividido por 4. A minha pergunta para você que está vendo o vídeo é: quanto que vai dar esse resultado de x? Esse x vai dar 0,5. Então a velocidade de difusão aqui nesse caso, né, caso fosse o cálculo assim, lembre-se que eu falei que eu só estou usando um recurso para dar para todo mundo entender, tá? Então, se fosse assim, a velocidade de difusão é 0,5. Só que compara com o segundo, tá vendo que o denominador aqui é menor? Então aqui nesse caso, a velocidade de difusão seria 2, tá mais rápido aqui, sacou? E se fosse o denominador 4, que é o maior denominador de todos, a velocidade de difusão seria 0,25. Então perceba que o que eu disse para vocês, eu procurei colocar de uma forma mais fácil para todo mundo entender, que é: quanto maior o valor do denominador, menor a velocidade de difusão do gás. Então essas três representações que eu coloquei aqui para velocidade de difusão, que não dá para a gente chegar na velocidade mesmo, mas dá para a gente poder imaginar quem vai se difundir mais rapidamente, é o recurso que eu estou utilizando no vídeo, né? O recurso, quando eu digo, é toda essa construção de raciocínio para que você entenda como você poderia colocar ali na resposta. Então, na avaliação do professor, você poderia colocar isso daqui, né? Isso que eu coloquei aqui em azul, mas naturalmente organizado, bonitinho, né? E aí você colocar uma caligrafia caprichada, direitinha lá, para o corretor poder avaliar. E aí isso poderia ser a sua base para poder demonstrar, nesse caso, que o gás que deve se difundir com a maior velocidade seria o H2, tá? Então esse daqui, vai se difundir com maior velocidade. Nesse caso aqui, a FAMERP, ela não pediu, tipo assim, faça uma ordem crescente da velocidade de difusão, uma velocidade decrescente, mas ela poderia ter solicitado alguma coisa do gênero. Então a gente sabe que o mais rápido é o H2, viria na sequência o argônio e por último o CO2, que seria o mais lento, tá? E um detalhe que é importante, né, a gente comentar aqui no vídeo é que, tipo assim, eu tô fazendo toda a construção do raciocínio, mas eu queria que você que está aí em casa, que pretende fazer a FAMERP, pensasse como que você organizar a resposta ali para o corretor, tá? E um detalhe que é importante mencionar é que, assim, se você for pegar um livro para poder analisar, você vai ver que o livro coloca assim, por exemplo, quanto menor a massa molar, mais fácil será para o gás realizar a difusão ou a efusão, e com isso vai ser mais rápido. O grande ponto é, isso daí é um conhecimento que a maioria dos candidatos possuem, mas aqui o vídeo, a função é mostrar para vocês o porquê disso e pensar ali no contexto de prova, tá? Então essa daqui que seria a ideia do vídeo, tá falando todo esse blá blá blá. Eu poderia virar para vocês e falar assim, era só a velocidade de difusão vai ser maior quanto menor for a massa molar, porque de todos eles, a massa molar do hidrogênio é a menor. Então esse macetinho você já ia direto no H2. O problema todo mas por que isso, entendeu? Então eu procurei, até esse momento do vídeo, pegar o que a FAMERP deu e mostrar para vocês a linha de raciocínio, tá? Para alguns, talvez possa ser um pouquinho mais difícil de absorver esse tipo de conhecimento que eu tô trazendo aqui no vídeo, mas a minha recomendação é que você dê um pause e veja novamente o ponto do cálculo, porque nessa etapa aqui de substituição aqui que eu tô fazendo, pode ser que você se perca. Então a minha recomendação aqui pedagogicamente pensando, se você não entendeu algum ponto, pega um papel, uma caneta e vai anotando as fórmulas, as substituições, vai dando pause no vídeo regularmente e vai acompanhando comigo o raciocínio que eu tenho certeza que você vai pegar, tá? Pois bem, então eu acho que já ficou bem organizada aí a ideia do porquê do gás hidrogênio ser o que vai se difundir com maior velocidade. Procurei explicar para vocês porque essa fórmula aqui na cabeça aqui dos candidatos talvez traria um pouco de confusão ali na hora de explicar a resposta para o corretor, e acho que agora a gente pode ir para a letra B.
Então acompanha aqui comigo, olha. Calcule a pressão parcial do gás carbônico na mistura após o equilíbrio. Esse é um determinado ponto aqui, né, da letra B, né, a primeira pergunta. E eu nem vou continuar lendo aqui, porque vamos fazer logo essa parte aqui, né, pra gente já eliminar. E aí, galera, visando deixar o vídeo bem explicadinho, eu vou apagar essa parte aqui de baixo, tá? Caso você queira anotar alguma coisa, dá um pause e veja e volta um pouquinho aqui do vídeo, tá? Vou apagar aqui. Pois bem, agora com mais espaço, o que eu identifico? Que eu tenho a pressão inicial e o volume inicial que o dióxido de carbono estava, né? Então preste atenção comigo, ó. Eu tenho a pressão inicial, eu tenho o volume inicial, a temperatura inicial, ela vai ser igual à temperatura final, porque a temperatura permanece constante durante todo o processo. E a pergunta da letra B, eu quero saber qual é a pressão do dióxido de carbono, essa pressão parcial, na mistura após o equilíbrio. A questão toda é, eu sei qual é o volume final, eu não tenho isso diretamente, mas eu posso calcular esse volume final. O que eu quero que você entenda com esse tipo de visualização que eu tô tendo? Lembra da equação geral dos gases que PVT é igual a PV-Tó? Lembra disso? Se você lembrou, fique ligado que vai ser a equação geral dos gases que vai ser o ponto de partida para a gente poder resolver essa questão. Então, olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou cancelar a temperatura inicial com a temperatura final, porque a temperatura permaneceu constante. Então, o que nós temos aqui, ó? Que PV é igual a PV. Ficou feio aqui, né? Deixa eu diminuir aqui esse Ozinho aqui. Bom, feita aqui a devida correção aqui de caligrafia, qual era a pressão inicial? Era 3 atm. E o volume inicial era 1,5 ou 1,50 litros. Qual é a pressão final, né? Que no caso aqui seria a pressão parcial do dióxido de carbono. É essa variável que eu quero calcular. E qual é o volume final? O volume final, galera, é o somatório de 1,50 com 1, que vai dar 2,5, com mais 2,5 litros, que vai dar um total de 5 litros. Então, você que está vendo o vídeo, entenda de onde saíram os 5 litros, que é o volume final, já que a válvula vai estar lá aberta e tal, o gás carbônico vai estar ocupando ali todo aquele volume, né? Então, tendo feita a observação para você não se perder quanto aos 5 litros, já que eu não anotei o cálculo aqui, agora o que eu vou fazer? Ó, vou cortar litro com litro e aí a gente vai agora finalizar o cálculo fazendo o seguinte, ó. Vamos isolar a pressão final, né, do dióxido de carbono e aí a gente vai ter 3 multiplicando 1,5, a resposta vai sair em atm, isso aqui vai dividir por 5. Logo, a pressão parcial do dióxido de carbono vai ser 4,5, né, que é o resultado de 3 vezes 1,5, dividido por 5 atm, né? Aí a gente vai ter como pressão parcial do dióxido de carbono 0,9 atm, tá? Então essa daqui seria a resposta da primeira etapa da letra B. Show? Então espero que você tenha entendido o que eu fiz aqui. Agora, o que a gente vai seguir? Ah, tá. E diga-se de passagem, na avaliação do professor, os candidatos que estavam fazendo a prova, né, pelo menos eu acredito que a maioria não teve dificuldade de resolver essa primeira etapa da letra B. E aí, feita essa observação, agora a gente vai para a segunda etapa, tá? Eu vou jogar esse pedacinho lá para baixo para a gente poder ganhar bastante espaço aqui, né? E agora a gente pode ir para a segunda etapa que pede assim, olha, organize os gases em ordem crescente de número de moléculas existentes no sistema. Aí aqui tá o problema, porque a gente sabe qual é a fórmula molecular de cada gás. A gente sabe o valor de pressão e volume, mas a gente não sabe temperatura. Então fica meio difícil, né, de fazer o cálculo aqui, né, do número de moléculas que a gente vai ter de cada gás. Mas aí é um momento que a gente começa a pensar em talvez fazer uma manipulação de fórmulas, né? Isso que eu tô pensando aqui é no aluno que estava lá fazendo essa prova, né? Então, talvez o camarada ele virou e falou assim, pô, para fazer o cálculo do número de moléculas, eu precisaria usar o PV igual a nRT, né? Onde, se eu chegasse na informação do número de mols de cada gás, eu poderia fazer essa organização em ordem crescente. Então, você que está vendo o vídeo, o que eu quero que você entenda? Saber o número de mols de moléculas de cada gás te permite colocar esses gases em ordem crescente do número de moléculas, tá? Então, como essa informação ela é muito importante, então eu vou isolar o N e eu vou passar o RT aqui para baixo. Então, eu vou ter pressão vezes volume é igual a... É igual não, é dividido, né, por R vezes T, né? E aí, a gente chega no
ponto que é, ó, a temperatura vai ser igual para todo mundo. O valor de R é uma constante. O que vai diferenciar no número de mols de moléculas de cada gás vai ser o resultado de pressão vezes volume, sacou? Então, com base nisso daqui, eu posso escrever o seguinte, ó, vamos calcular o número de mols de molécula de dióxido de carbono. Então, a gente vai ter que a pressão é 3 atm multiplicando o volume de 1,5 dividido por RT, que vai ser igual a 4,5 sobre RT. E aí, vamos fazer a mesma coisa para o hidrogênio. Então, acompanha o raciocínio. A pressão é 0,8 multiplicando 1, né, pressão vezes volume, divide por RT, que vai dar 0,8 sobre RT. E por último, para o argônio. Então, vamos lá. A pressão seria 1,25 multiplicando 2,5 litros dividido por RT. Logo, nós teremos 3,125 RT. Cara, daqui não tem como você sair. Então, o número de moléculas de dióxido de carbono, onde você consegue chegar é aqui, 4,5 dividido por RT. E o número de moléculas de H2, 0,8 RT. O número exato que você vai chegar para N, né, a gente não sabe, mas a gente sabe que o valor vai sair daqui. Se a questão desse a temperatura, a gente poderia fazer o cálculo, mas não foi aqui o caso, né? Então, com base nesses valores, o que a gente pode virar e falar? Que lá no sistema, eu tenho que o meu número de moléculas de H2, né? Aqui eu estou colocando o número de mols de moléculas de H2, vai ser menor. Então, ó, 0,8 RT vai ser menor do que o número de mols de moléculas de argônio, que é 3,125 dividido por RT, que vai ser menor do que o número de mols de moléculas de dióxido de carbono, beleza? Que é 4,5 RT. Então, essa daqui é a ordem crescente, né? Que vai aumentando. Então, seria só uma questão de você organizar a tua resposta, mostrar para o corretor e tal, todos os detalhes, né? Que é dentro de um contexto de uma prova discursiva, mas a linha de raciocínio é essa, tá? E aí, a gente chega no final dessa questão aqui, que na minha avaliação foi a questão mais difícil da prova de conhecimentos específicos da FAMERP 2021, tá? Bom, então fechamos aí a letra B e, consequentemente, a resolução da questão de número 10. Espero que esse vídeo possa ter lhe ajudado a entender aí o caminho e a resposta.